Você já ficou esperando o elevador e não pegou o celular? Pensa, sério, aqueles 30 segundos parado na frente da porta fechada e o que você fez? Provavelmente abriu alguma coisa, Instagram, TikTok, não importa o que você abriu, o movimento é automático, você nem percebe que fez. E esse detalhe pequeno, banal, quase invisível, é o sintoma de algo muito maior do que parece. Porque a gente chegou num ponto em que o ser humano não consegue mais tolerar nem 30 segundos de nada pra fazer. 30 segundos. Isso não é frescura, não é fraqueza, não é falta de disciplina. É o resultado de anos sendo treinado deliberadamente por pessoas muito inteligentes sendo pagas muito bem pra isso. A nunca, em hipótese alguma, ficar entediado. E o problema é que o tédio que você tá fugindo, ele é exatamente o lugar onde as respostas que você mais precisa estão esperando. O que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como que você enxerga cada vez que você abre o celular sem querer. A narrativa comum é essa: redes sociais são viciantes, vídeos curtos são ruins para atenção e você deveria usar menos o celular. Você já ouviu isso 1000 vezes, provavelmente concordou, talvez até tentou mudar e continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o problema não é o celular. O celular é só a porta. O problema é que você está tentando não sentir quando essa porta abre. Pensa numa situação concreta. Você está no metrô, no ônibus, numa fila, fica 5 minutos parado. O que acontece se você não pegar o celular? Nos primeiros 30 segundos, nada. Você olha ao redor. No primeiro minuto, começa uma leve inquietação, uma sensação de que você deveria estar fazendo algo. No segundo minuto, alguma coisa começa a aparecer. Um pensamento que você estava evitando, uma preocupação, uma pergunta sem resposta, aquela conversa que você precisa ter, aquela decisão que você está adiando. E é exatamente aí que a maioria das pessoas abre o celular. Não porque apareceu algo interessante para ver, mas porque o que estava aparecendo na cabeça era desconfortável demais. Scroll não é entretenimento, é anestesia, e você está se anestesiando de pensamentos específicos, só que nunca parou para identificar quais são. Aqui tá o que isso faz ao longo prazo. Os pensamentos que você foge não somem, eles ficam lá em segundo plano, consumindo energia mental o tempo todo. É como ter 10 abas abertas no computador e você não fecha porque não quer lidar com o que tá nelas. A máquina fica lenta, você fica lento. E tem mais, cada vez que você foge de um pensamento desconfortável, você manda uma mensagem pro seu próprio cérebro. A mensagem é: isso é perigoso demais para encarar, e o cérebro aprende. Na próxima vez, o desconforto aparece mais cedo e mais forte, e a necessidade de fugir fica maior. Você não tá só evitando o tédio, você tá ativamente treinando a si mesmo a ter medo do silêncio. Mas tem algo que torna isso ainda mais difícil de perceber, porque a fuga não parece fuga, ela parece escolha. A gente gosta de achar que escolhe o que consome, que abre o TikTok porque quer e que fica no Instagram porque decidiu, que é uma questão de disciplina e que não consegue parar é fraco. Isso é conveniente para a indústria, e é mentira. Existe uma frase de Asa Hutchinson, o cara que inventou o scroll infinito, que ele disse anos depois de criar a funcionalidade. Por trás de cada tela de scroll infinito, há 1000 engenheiros trabalhando para quebrar sua autorregulação. O scroll infinito obviamente não foi criado para te entreter, ele foi criado para eliminar o momento de decisão. Porque quando o vídeo termina e você precisa clicar em outro, existe uma fração de segundo onde você pode pensar: preciso disso agora? E o scroll infinito elimina essa fração. O próximo conteúdo já tá ali antes que você perceba que o anterior acabou. Os vídeos curtos foram a evolução disso, 15 segundos, 30 segundos, não porque esse é o tempo ideal para aprender algo ou se divertir, mas porque é o tempo ideal para criar um looping de dopamina que seu cérebro não consegue resistir. Cada vídeo curto que você assiste treina seu cérebro a esperar recompensa em menos de 30 segundos, e o que acontece com tudo que demora mais que isso parece lento, parece chato, parece que não vale o esforço, incluindo seus próprios pensamentos. E isso tem nome técnico: compressão do limiar de tolerância ao tédio. Quanto mais você consome conteúdo de um ciclo curto, menor fica sua capacidade de ficar com qualquer coisa que não te dê estímulo imediato. Aí começa a cascata. Você não consegue ler um livro porque parece lento demais. Não consegue ver um filme sem pegar o celular no meio e não consegue ter uma conversa profunda porque sua mente fica querendo pular para o próximo assunto. E pior ainda, você não consegue ficar com si mesmo. Você se tornou entediante para si mesmo, porque o seu cérebro foi calibrado para um nível de estimulação que nenhuma vida real consegue sustentar. Quando foi a última vez que você ficou absorto em um pensamento seu por mais de 2 minutos? Então, né? Agora presta atenção, porque é aqui que as coisas viram de cabeça para baixo.
Se você pesquisar como ser mais produtivo, vai encontrar 1000 técnicas: Pomodoro, Timer Blocking, Deep Work, Bullet Journal, e todas elas têm uma coisa em comum. Elas assumem que o problema é fora de você, que você precisa de um sistema melhor, uma rotina melhor, um ambiente melhor. Mas e se o problema for que você nunca deixa o seu cérebro terminar o que ele começou? Existe uma rede neural chamada rede de modo padrão. Ela ativa quando você não está focado em nenhuma tarefa externa, quando você está parado, entediado. E o que ela faz nesse estado? Ela processa experiências emocionais não resolvidas, integra memórias, cria conexões entre ideias que pareciam não ter relação, trabalha em problemas complexos em segundo plano, gera empatia. É basicamente quando você processa as perspectivas de outras pessoas. É um dos sistemas mais sofisticados do seu cérebro e ele só funciona quando você não está consumindo nada. Aquela ideia que aparece no banho é ele, a solução que vem quando você está lavando a louça é ele, a clareza que aparece depois de uma caminhada sem fone é ele. Agora imagine o que acontece quando você elimina todos esses momentos. Quando o banheiro tem podcast, a caminhada tem música, a fila tem TikTok e o banheiro tem Instagram. Você desliga esse sistema completamente, todos os dias, o tempo todo. E não é coincidência que as pessoas mais ansiosas que você conhece são também as que ficam menos em silêncio. Não porque a ansiedade causa a necessidade de distração, mas porque a distração constantemente impede o cérebro de processar o que está causando a ansiedade. Aí você fica num looping, sente desconforto, foge, o desconforto não é processado, volta mais forte e foge de novo. A distração não resolve a ansiedade, ela alimenta. E ainda tem algo ainda mais concreto: criatividade, tomada de decisão, clareza sobre o que você quer. Tudo isso depende da rede de modo padrão funcionando. Quando você a desliga cronicamente, você fica menos capaz de pensar com profundidade. E não é impressão, é fisiológico. Então assim, você está trocando a sua capacidade de pensar por vídeos de 15 segundos. E está fazendo isso voluntariamente várias horas por dia. Mas aqui tem um paradoxo, porque quando você tenta parar, não é simples. E não é por falta de força de vontade. É só ter disciplina. É só deletar o app, é só querer. Você já tentou, talvez tenha deletado o Instagram uma vez, ficou 2 dias e voltou, ou ficou no YouTube no lugar. E o problema não migrou, você migrou o problema. Por quê? Porque o comportamento não é o problema, é o sintoma. O seu cérebro aprendeu através de milhares de repetições que quando aparece um desconforto, qualquer desconforto, tédio, ansiedade, tristeza, incerteza, existe um alívio imediato disponível no bolso. Isso criou um caminho neural, uma trilha no seu cérebro que vai de desconforto direto para pega o celular. E esse caminho fica mais forte cada vez que você percorre ele. E tem uma camada mais profunda ainda. O conteúdo de vídeo curto foi calibrado para acionar especificamente o sistema de recompensa variável do seu cérebro. Ou seja, você não sabe se o próximo vídeo vai ser incrível ou medíocre. E essa incerteza é o que cria o vício. Seu cérebro continua scrollando na esperança do próximo acerto. E isso não é uma metáfora, os engenheiros que constroem esses sistemas estudaram os mesmos princípios que os designers de cassino. A diferença é que o cassino fica num lugar específico. O seu cassino está no bolso, 24 horas por dia. Que tal o que acontece com alguém que passa anos nesse padrão? A tolerância ao desconforto cai, qualquer coisa que não seja imediatamente recompensadora parece insuportável, relacionamentos ficam difíceis, porque pessoas reais são complexas, imprevisíveis e não te dão dopamina em 30 segundos. Trabalho fica mais difícil, porque projetos importantes são lentos, ambíguos e exigem que você fique com incerteza por um tempo suficiente para atravessá-la. E a vida, em geral, começa a parecer menos interessante, porque seu calibrador foi distorcido. Você está usando um termômetro quebrado para medir a temperatura da sua própria vida. E o que você acha que está perdendo quando não está no celular? E o que você está perdendo enquanto está? Agora eu preciso falar sobre o que está do outro lado disso, porque não é só sobre sofrer mais, é sobre recuperar algo que você nem sabia que tinha perdido. A solução óbvia que todo mundo sugere é: use menos o celular, medite, faça detox digital. Não é que tá errado, é que tá incompleto. Porque se você simplesmente parar de usar o celular sem entender do que tá fugindo, você só vai ficar desconfortável sem saber porquê e voltar correndo. A mudança real não começa no celular, começa com o que você faz com desconforto quando ele aparece. Existe uma diferença entre suportar o tédio e estar com tédio. Suportar é você ficar parado, olhando pro teto, contando segundos, esperando o tempo passar. Isso é tortura, claramente não funciona. Agora, estar com tédio é diferente. É você reconhecer que o desconforto que aparece não é um alarme de perigo. É um sinal de que alguma coisa quer ser processada. Em vez de fugir, você fica curioso. O que é isso? De onde vem? O que está tentando me dizer?
E isso muda tudo, porque agora o tédio não é um vazio a ser preenchido, é uma conversa a ser tida. E o que aparece nessa conversa? Primeiro, as urgências falsas, aquela ansiedade de eu devia estar fazendo algo útil. E isso passa rápido se você não ceder. Depois, as emoções represadas, as coisas que você estava evitando sentir. Isso é o mais difícil, mas é aqui que o processamento real acontece. E depois disso, vê uma clareza quieta. Você começa a saber o que quer, com uma voz baixa que sempre teve lá e que você nunca conseguia ouvir por causa do barulho. As pessoas que reconectam com o silêncio descrevem as mesmas coisas. Elas pararam de precisar de validação externa para cada decisão, ficam menos ansiosas, porque finalmente sabem o que pensar sobre os problemas, e ficam mais criativas, mais presentes nas conversas, mais claras sobre o que querem e o que não querem. Quando você para de fugir do desconforto, ele perde o poder, porque você descobre que consegue ficar sem ele. E essa descoberta muda a forma como você enfrenta a vida. Você não precisa de mais conteúdo, você precisa de mais você. Então é isso, cada vez que você abre o celular no elevador, na fila do banheiro, nos primeiros segundos depois de acordar, você está fazendo uma escolha. E não uma escolha consciente na maioria das vezes, mas uma escolha. A escolha de não ficar com você mesmo. E tem duas estradas aqui. Na primeira, você continua. O scroll continua, os vídeos continuam, o barulho continua. E sua vida vai continuar parecendo que está acontecendo em uma velocidade enquanto as perguntas que importam ficam sem respostas. Você vai continuar sabendo muito sobre muita coisa e entendendo cada vez menos sobre você mesmo. Na segunda estrada, você começa a criar brechas para finalmente ouvir o que você mesmo tem para dizer. 30 segundos no elevador, 5 segundos numa fila, uma caminhada sem fone. Não é sobre quantidade, é apenas parar de fugir. Porque a vida que você quer, seja lá o que isso signifique para você, não tá no próximo vídeo, ela tá esperando no silêncio que você fica evitando. Se esse vídeo te fez pensar em algo que você estava evitando pensar, ótimo, era esse o ponto. Se você quiser continuar esse tipo de conversa, se inscreve e deixa o like aí no vídeo, por favor, porque esse é o tipo de conteúdo que eu sempre faço aqui. Também faço vídeos desse tipo usando a cultura pop como referência, filmes, desenhos. E é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo.